Olá, desbravador! Tudo na paz do Senhor? Tudo belezinha? Estamos novamente aqui para podermos estar fazendo o nosso 8º estudo da classe bíblica Acampando com o Criador. Já passamos da metade dessa classe e estamos quase terminando, falta poucos estudos. Espero que você esteja acompanhando todos os vídeos, todos os nossos estudos, beleza? Mas antes de a gente entrar no estudo, queria perguntar um negócio para você. Você coloca aqui a resposta nos comentários, ok? Quero saber, você tem medo de fantasmas? Você por acaso acredita em fantasmas? Você tem medo? Será que não? Será que sim? Responda aí, beleza? E antes de a gente entrar na história, que acho que alguns de vocês vão ficar com medo, eu quero que você se inscreva no canal para receber as notificações quando tiver novos vídeos, de novos estudos, e também clique no joinha para sabermos se vocês estão gostando ou não dos nossos vídeos, beleza? Muito bem, então vamos começar o nosso estudo, onde eu vou começar contando uma história para vocês. E o título dessa história é o tema do nosso estudo dessa semana. Só que antes de eu começar a contar a história, quero combinar uma coisa com vocês. Eu vou contar a história e vocês vão imaginar como sendo um dos personagens dessa história, beleza? Como se essa história estivesse passando com vocês estivessem nessa situação da história que eu vou contar, ok? Eu vou contar a história de dois meninos. O título dessa história se chama Fantasmas no Acampamento. E esses dois meninos, eles resolveram acampar sozinhos, só os dois. Acampar no meio de uma mata, próximo da onde eles moravam, só que somente os dois. Só que eles não eram exatamente desbravadores, pois eles não conseguiam, eles não sabiam como que faz para poder guardar corretamente o alimento, né? Como fazer uma fogueira adequada na costa de vento, quando tem vento, como que faz para proteger a fogueira. Eles só queriam acampar. Fizeram a fogueira, colocaram todas as coisas em um local, conseguiram montar a barraca. E quando chegou mais à noite, ficaram com sono e foram dormir. Um pouco mais para frente na noite, algumas horas depois, começou a ventar muito forte. Começou a ventar, fazer barulho do ruivo do vento. A noite estava muito escuro e o vento inclusive até apagou a fogueira que eles fizeram. E daí, na escuridão, eles começaram a ficar com mais medo. Pelo menos um acordou e começou a ouvir o barulho do vento, começou a ouvir outros barulhos e ficou com muito medo. E falou pro primeiro: acorda, tá ouvindo? E o outro acordou ainda com os olhos meio sonolentos, querendo dormir. Que houve? O que é? E eles falou: barulho, tá ouvindo? E eles começaram a ouvir barulhos estranhos, coisas estavam se quebrando, mexendo. Eles ouviram granidos de animais, de bichos. Daí o primeiro falou assim: será que tem alguma coisa lá fora mexendo na nossa comida? Será que é um fantasma? E daí o que estava dormindo acordou, falou: fantasmas comendo nossa carne de soja? Que coisa! Daí ele levantou a coberta, ficou assim ainda com um pouco de medo, até que ele se encheu de coragem e falou: besteira, fantasma não existe, blá de fantasmas, vamos desmascarar, é um ladrão, tá roubando nossa comida, vamos desmascarar. Se encheu de coragem, pegou a lanterna e foi para a porta da barraca e começou a abrir o zíper devagarzinho. Quando ele abriu toda uma parte da porta da barraca, ele posicionou a lanterna para fora e viu, e se assustaram. O que era? Saíram correndo. Até que daí ele falou, primeiro, que era corajoso, falou: fantasmas não existem, mas gambás existem. E aí, desbravador? Ficou com um pouco de medo? Fala a verdade. Vai dizer que se você fosse um desses personagens dessa história e tivesse nessa situação, com vento, com barulho, sozinhos numa barraca no meio do mato, não ia ficar com um pouquinho de medo? Eu acho que sim, hein? Mas como bom desbravador, sabe que não existe fantasma, isso é verdade. E também os animais, que muitas vezes são perigosos, mas todo desbravador que ama a natureza e conhece os animais, sabe lidar, sabe que não pode mexer com certo tipo de animais, sabe conhecer esses animais,
certo? E não precisa ter medo dos animais, é somente ter respeito, não mexer com eles, respeitar eles, que vai cuidar, que vai estar tudo bem, beleza? No entanto, a Bíblia fala sobre fantasmas. A Bíblia revela sobre esse grande mistério que muita gente acredita, tem gente que não acredita, e a Bíblia diz um pouco sobre essa questão de fantasmas, de morte. Vamos ver? Olha só o que a Bíblia diz em Eclesiastes 12, verso 7. Eclesiastes 12, verso 7 diz assim, ó: o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Entenderam? Aqui é uma referência nesse texto à criação, quando Deus criou o ser humano. O pó, quer dizer o barro, volte para o barro, para o pó da terra. Tanto é que as pessoas são sepultadas e quando elas, depois de algum tempo, o pó, fica só pó, fica debaixo da terra. E o espírito, o fôlego de vida, volte para Deus, que Deus deu o fôlego de vida para nós. Deus dá a vida, Deus deu a vida 2 vezes por nós, não é? Então essa referência fala sobre isso. Olha só que diz também em Eclesiastes 9, verso 5. Vamos ver, ó, um pouco antes. Eclesiastes 9, verso 5 diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, e nem tampouco terão recompensa, porque a ele já a sua memória jaz no esquecimento. Interessante, né? Aqui então fala que quem morre, quando morre, está enterrado, e a memória, o conhecimento, qualquer coisa que ele sentia, que ele sabia, já está no esquecimento. Ele não sabe mais nada, ele não tem mais vida, não tem mais espírito, não tem mais nada, porque o fôlego de vida voltou para Deus, e o entendimento dele também já não existe mais. E o que era da terra, o pó da terra, volte para a terra. É isso que diz a Bíblia sobre a pessoa quando morre. Então por isso a gente não acredita em espíritos, em fantasmas, né? Em almas penadas que ficam por aí. Por um outro lado, desbravador, olha só que interessante. Essa água viva, né? É aquele bichinho que vive dentro da água, que dependendo da espécie tem tentáculos que pode queimar a gente, né? Essa espécie especificamente que eu estou mostrando aqui, ela tem uma propriedade, ela tem uma característica incrível. Quando ela recebe um dano por um outro animal ou por uma outra situação qualquer, recebe um dano muito grave que pode causar até mesmo a morte nela, ou se ela ficar muito tempo sem se alimentar, ficando escasso o alimento, ela fica muito tempo sem conseguir comida e ela quase que morre de fome, ela consegue regenerar as células, criando novas células, e essas células que são criadas, elas são mais novas do que as células antigas, do que a célula antes dela nascer, por exemplo. As células são muito mais revigorantes e novas, mais como se elas tivessem renascido, ressurgido, né? Isso é interessante. Os cientistas não sabem dizer como que ela faz isso ou por que que ela faz isso, mas ela tem essa propriedade incrível. É quase como se ela fosse imortal. Essa questão da imortalidade, muitas pessoas, muitas empresas, grandes corporações gastam verdadeiras e grandes fortunas para descobrir como se tornar imortal. Não sei se já ouviu alguma história desse tipo. Tem gente que resolve criar máquinas, lugares onde eles vão ficar congelados para um dia no futuro, quando conseguirem descobrir a cura para todas as doenças, eles poderem se descongelar e ficar imortais. É um desejo que na verdade refere-se a uma situação humana. Quando o homem foi criado por Deus, o homem nasceu para não morrer, pois não existia morte quando o homem foi criado por Deus, como referi em Gênesis. E no entanto, depois que o homem pecou, desobedeceu à lei de Deus, o que aconteceu? Ele passou a ter o pecado, a iniquidade dentro da sua célula, dentro do seu corpo. E o salário do pecado é a morte. Então, todos os animais, toda a natureza e principalmente o homem, ele morre. É a dívida que todo ser humano tem que pagar, a dívida de todo homem. E essa busca pela imortalidade é um desejo nosso muitas vezes. Mas a Bíblia revela para nós quem é o único ser imortal.
Essa revelação está lá em 1 Timóteo 6, verso 15 e 16. Vamos ver? Diz assim, ó: a qual, em épocas determinadas, há um ser revelada pelo bendito e único soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Quem é o único soberano de todo o universo? Rei de todos os reis, Senhor dos senhores? É Deus, né? E o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem o homem algum jamais viu e nem é capaz de ver. A ele a honra e o poder eterno. Amém. Ok? Então aqui revela que somente Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que tem a imortalidade. Todos os outros seres criados, inclusive anjos, também são mortais, podem morrer. Mas então, da onde vem essa história de fantasma, alma penada, espíritos? Vem tudo da cabeça, da imaginação das pessoas. E outras pessoas que querem enganar os outros, que querem iludir os outros, dizendo que fala com mortos, que fala com espírito, que revela as coisas através dessa situação de que ele consegue conversar com os mortos, com o espírito de pessoas mortas. Isso é tudo enganação. E a Bíblia também fala sobre isso. A Bíblia determina isso como necromancia, os necromantes, né? E ele fala uma coisa bem interessante. Olha só que está em Levíticos 20, verso 26 e 27. Então Levíticos 20, verso 26 e 27 diz assim: ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. O homem ou a mulher que sejam necromantes ou sejam feiticeiros serão mortos, serão apedrejados, o seu sangue cairá sobre eles. O que quer dizer isso? Quer dizer que Deus não gosta dessa prática de ficar consultando necromancia, consultando pessoas mortas, que diz que consulta pessoas mortas, ou de feiticeiros, de bruxos, né, de magos, essas coisas. Por isso que Deus não gosta também de pessoas que de alguma maneira brincam com esse tipo de coisa. Já viu isso em algum lugar? Em histórias, em filmes ou em jogos, esse negócio de bruxos, de magos, de essas coisas todas? Isso é muito ruim. Deus não gosta desse tipo de coisa, tá bem? Não estou falando que Deus não gosta da pessoa. Deus ama a todos, mas Ele não deseja que quem pratica isso, porque isso é uma prática ruim, uma prática mal, uma prática para enganar os outros, uma prática onde Ele quer dizer que consulta uma pessoa morta, que Deus falou que quando morre não tem mais nada, somente morre, cai no esquecimento, vai consultar ele não sabe de nada. Ao contrário, meus queridos, Deus ama tanto as pessoas que resolveu dar uma segunda chance para todos. Como eu falei, quando o homem pecou, quando o homem peca, o salário do pecado é a morte, nós devemos morrer. Mas ao contrário, Deus nos ama de tal maneira, de tão grandemente, que nos deu uma segunda chance. Olha só o que diz a Bíblia sobre esse amor, sobre o que Deus deseja para nós, em João 5, verso 28 e 29. João 5, 28, 29 diz assim: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que acham nos túmulos, quer dizer, acham mortos, ouvirão a sua voz e sairão. Quer dizer, ouvirão a voz de Deus e sairão, ressuscitarão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição, para a vida eterna. Agora, os que tiverem praticado o mal para o juízo, para a condenação. Entenderam? Então, por isso que Deus fala para a gente praticar o bem e não ficar acreditando e nem seguindo e nem ouvindo histórias de mortos ou consultar os mortos, essa coisa de tabuleiros, espiritismo e essas coisas todas. É totalmente errada, contrária à vontade de Deus. Estão entendendo, desbravador? Quando a pessoa morre, o que é o pó, volta para o pó da terra. E o espírito, fôlego de vida, que é de Deus, volta para Deus. E a mente, o conhecimento da pessoa, o que ela sabia, cai no esquecimento, ela não sabe mais nada. É isso que acontece. Então fantasmas de verdade não existe. Não existe essa história de fantasma. É tudo criação, é tudo enganação, é tudo para iludir, para mudar a mente, o conhecimento das pessoas, tá bem?
Deus deseja que nós fazemos somente o bem. Deus deseja que nós fazemos a sua vontade. Mas por causa do pecado, todos nós morremos, né? Como diz um ditado que fala que no jogo da vida, como se fosse num jogo de xadrez, no final do jogo, no final da vida, todas as peças vão para a mesma caixinha, para o mesmo lugar. Todas as pessoas vão também para o mesmo lugar quando morrem. Não interessa se é rico, se é pobre, se é patrão, se é empregado, se é homem, se é mulher, se é branco, se é negro. Todos vão ter um dia que morrer. Esse é o destino de quase todo mundo da população. Mas Deus deu uma esperança para nós. Que esperança é essa? Está lá em João 3,16. Muito conhecido de todos, ou quase todos, que é: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É isso que Deus quer dar para nós, a vida eterna. Todos tenham a vida eterna. E a pergunta que eu quero fazer para você é: você deseja ter vida eterna? Você quer também estar com Deus no céu? Você deseja estar preparado e fazer o bem, fazer a vontade de Deus, para quando Ele retornar nós irmos lá para o céu? Para nós também realizarmos aqui nessa terra, nesse mundo, o que a gente sempre fala: Maranata. Sabe o que significa? Em anunciar, apressar, amar e aguardar a volta de Jesus. Para isso nós temos que nos preparar todos os dias, fazendo o bem, sendo cortês, obedecendo a palavra de Deus, meditando nela, certo? Tudo aquilo que a gente sempre faz, toda a reunião do clube, os ideais, é para nós pensarmos, para nós realmente dedicarmos a cada um do voto, cada uma da lei, cada um do objetivo, alvo, tudo aquilo que nós falamos serve para nos prepararmos para um dia nós, mesmo que morramos, e como Jesus falou quando estava com seu amigo Lázaro, ele falou que seu amigo Lázaro tinha morrido, mas que a morte era como se fosse um sono. Então, mesmo que eu morra aqui nessa terra, mas eu quero estar pronto para que o dia quando ele retornar, eu poder ver ele e poder estar lá no céu com ele. Esse é o desejo para mim, para minha família e para cada um de vocês, cada um dos desbravadores aqui. Amém? Vamos orar. Querido, eterno Pai, te agradecemos pela esperança, pela misericórdia, pelo seu amor que o Senhor derramou por nós. Nós não merecemos nada, nós somos pecadores, somos maus. Mas através do seu amor, da sua misericórdia, do seu Espírito, nós queremos realizar o bem, fazer o bem para o Senhor e para o próximo, para também nós podermos estar mudando nossos corações, recebendo o coração vivo de carne, para poder estarmos mudando o nosso caráter, estarmos nos preparando para poder receber o Senhor, para o Senhor nos levar para o céu, para onde o Senhor estiver, nós também. Desejo isso, que esse seja o desejo, a decisão, a vontade de cada um que está me ouvindo, cada desbravador aqui, que ele possa realmente seguir os seus passos, seguir os seus conselhos e estar preparado para um dia ter a vida eterna. É isso que eu te peço, é isso que eu rogo para cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Então, desbravador, mantenha essa decisão de se preparar para um dia estarmos com nosso Senhor.